Nós ouvimos ontem uma palavra, eu quero terminar repetindo. Transforme hoje os seus ouvidos em olhos. Porque o que você vai ouvir não vem do André Michelin. Vem do Espírito Santo. Você crê? André Michelin, pastor, professor e outras qualidades ainda que dispensam ser ditas, porque ele, em si mesmo, como pessoa, é muito mais do que tudo que faz. E principalmente como instrumento nas mãos do Espírito Santo, ainda é maior. Porque todas as vezes que você se coloca na direção do Espírito e no controle do Espírito, você se torna maior do que você pensa que é. E aí você pode ser diferente do jeito que você quiser, porque isso não vai importar. O que vai importar é o que você tem armazenado no seu HD e no seu coração. Então Deus nos permitiu que o André viesse ontem, falar aos líderes em treinamento, e estivesse agora de manhã nos falando e logo mais à noite. Então, André, muito obrigado desde já por você ter vindo, obrigado por você aceitar o nosso convite. Eu sei que você teria uma grande missão lá com a sua comunidade, mas você largou o pessoal lá e veio falar para o pessoal daqui. Então, que Deus continue te abençoando, te usando. É o que nós precisamos, por isso você veio, porque Deus mandou você vir e você obedeceu. E nós queremos ouvir o Espírito Santo nessa manhã, tá bom? Senhor, mais uma vez, colocamos o teu filho nas tuas mãos, pedindo que tu dês azeite fresco. Aliás, o Senhor já o fez. Não ontem, não na semana passada, mas naquele dia que o Senhor o convidou, que o Senhor o chamou, despertando para essa grande missão. Então, usa o André nesta manhã aqui, nessa congregação, de maneira tal que nós saiamos daqui levando tudo o que o Senhor disser. Manifesta a tua glória, teu poder em cada pessoa aqui nesta manhã. Que seja uma manhã de bênção, uma mesa extraordinária, com a presença principal do Senhor conosco. É tudo o que queremos. Por isso, colocamos em tuas mãos, assim como sua esposa, filhos, ministério lá em Volta Redonda, rogando por eles e por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Grato. Bom dia a todos. Graça e paz. Prazer e um privilégio estar com vocês. Meu nome é André, assim que me chamam. Eu venho de Volta Redonda. Eu sou co-pastor e tenho uma comunidade, como o pastor Carnarvalho disse. Eu estou participando de uma plantação de uma igreja local, num bairro que se chama Candelária, na minha cidade, que se chama Volta Redonda. Cheguei ontem, tive o privilégio de conversar com 27 de vocês e agora, de fato, com todos. Então, o pastor disse algo acerca de estarmos prontos para ouvir aquilo que o Espírito tem, e eu quero adicionar o seguinte: para isso é necessário que você esteja presente. E aí, pelo seu olhar, você fala assim: como assim presente? Você não está me vendo aqui? Não. Seu corpo eu sei que está aí, mas não significa necessariamente que... Isso, a irmã já pegou a ideia completa. Não significa necessariamente que a sua mente está no mesmo lugar que o seu corpo. Você já ouviu falar de ansiedade? O que é ansiedade? É você estar pensando o que você vai fazer quando isso aqui terminar. O que vai acontecer com você se você assim continuar? Você não vai pegar as ideias. Por uma questão simples, Deus só fala no presente. Então, se você não estiver presente no presente para desfrutar do presente como um grande presente, você não pega a ideia. Simples assim. Então, caso você ainda não tenha chegado, achegue-se, porque Deus tem muito para continuar a nos dizer. Ele já nos tem falado, mas você precisa estar presente no presente. Ansiedade é só uma antecipação de um futuro que você sequer sabe se vai acontecer ou não. Isso é um problema que a gente tem. Mas há outros problemas também. Há um problema chamado depressão. Aí você está com excesso de passado. Você está lá em 1900 e fumaça ainda. Porque alguma coisa aconteceu com você, você ficou lá. Mas você não está, por exemplo, em 26 de novembro de 2023. Você não chegou. Mas aí você fala: André, você já falou da depressão, já falou da ansiedade, mas e quem está com excesso de presente? Acontece também. O nome disso é estresse. Aí você está até aqui, mas está cheio de presente demais. Também não vai resolver a sua questão.
Então, de fato, esteja presente no presente para desfrutá-lo como um grande presente. Isso é uma concessão de Deus para nós. Observe isso, concessão. Por quê? Nós não temos direito a isso. Deus nos deu duas coisas nessa manhã: tempo e espaço. 86.400 segundos para a gente utilizar como quisermos, traduzindo, 24 horas. Como é que você vai empregá-las? Então, nesse sentido, esteja presente no presente para a gente desfrutar do presente como um grande presente, para que a gente possa, na verdade, absorver tudo que Deus tem para nós. Eu disse a vocês, eu conversei com 27 pessoas ontem, foi uma conversa magnífica, e eu estou aqui nessa manhã, desde ontem também, exatamente para cooperar, por exemplo, com o ministério dos pastores dessa igreja, com vistas ao aperfeiçoamento do ministério pastoral dessa igreja. Aí você fala assim, como assim? É que são duas coisas distintas. Tem o ministério dos pastores da igreja e tem o ministério pastoral da igreja. Aí você fala, dá para explicar? Claro, meu trabalho é esse. Meu trabalho é ser explicador. Qual é a ideia? Os pastores da igreja trabalham para equipar os santos para a obra do ministério. Então, qual é o segredo? O nosso papel não é fazer, e sim fazer. Pegou a visão? Então, a gente discerne quem é você no reino e qual é o seu lugar específico, porque você já deve saber que você é único. Único, excepcional, extraordinário, ímpar, irrepetível, insubstituível. Não há outra pessoa como você em todo o universo. Nunca houve ontem, não haverá amanhã e não há hoje. O papel dos pastores da igreja é discernir quem você é e te dar os melhores subsídios para que seus dons, talentos, habilidades e faculdades sejam reconhecidos e você esteja no melhor lugar possível, no velador apropriado, assim como as lâmpadas que estão sobre nós. Por que elas estão em cima? Porque daqui elas cumprem o seu papel existencial da melhor maneira possível. Se elas estivessem embaixo do banco, já não cumpririam mais. Então, cada um de nós que é membro da comunidade de fé precisa descobrir qual é o seu lugar. E uma vez que você discerna qual é o seu lugar, você também vai saber como proceder em toda e qualquer situação. Então, quem faz isso são os pastores da igreja, a fim de que o ministério pastoral da igreja flua. Aí você está perguntando, e o que é esse ministério pastoral da igreja? Simples. Igreja não é o auditório de domingo. Por exemplo, aqui ó, vocês estão aí, mas ainda há lugar. Se esses lugares estivessem cheios, a gente não pode falar que a igreja está cheia, porque aqui não é a igreja. A igreja se reúne aqui, mas a igreja somos nós. Igreja, irmãos, é o que acontece quando a reunião acaba. O poder da igreja não está na reunião, está na dispersão. Olha só, como assim? Simples, porque na hora da dispersão, a coisa começa a acontecer de acordo com o ministério pastoral da igreja. Ou seja, é a teia de relacionamentos. É tudo o que acontece quando a gente não está junto aqui. Ficar junto aqui por 1 hora, 2 horas, é fácil, até por um dia inteiro. Mas e quando a gente não está aqui? Quem se importa com você? Quem liga para você para saber como você está? Não no sentido, por exemplo, de cobrança, mas de cuidado. Não percebi sua presença hoje entre nós. Acontece alguma coisa? Não, estou bem. Ah, então tudo certo. Pegou a visão? Então, nesse sentido, isso é o ministério pastoral da igreja. É quando nós nos servimos uns aos outros de modo mútuo. Observe, por exemplo, quantas vezes você vai encontrar no seu exemplar do texto sagrado, sobretudo no Novo Testamento, a expressão uns aos outros. É assim que a comunidade vive. Porque cada um de nós foi beneficiado com Deus com um conjunto de dons, talentos e habilidades. De modo que ninguém tem tudo, mas também ninguém tem nada. Então, nesse sentido, quando nós nos encontramos, nós nos servimos mutuamente, nós somos mutuamente edificados. E isso ao longo da semana. Por que ao longo da semana? Porque a gente não veio aqui domingo cultuar a Deus. Só como assim, André? Está no começo da mensagem, já mandou uma bomba dessa? Não, sei o que eu estou falando. Cultuar a Deus num dia faziam os judeus. Eles só cultuavam a Deus num dia, nós não. Nós somos diferentes, nós somos discípulos de Jesus de Nazaré. Nós cultuamos a Deus todo o tempo todo, em tudo que fazemos. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ora, fazer tudo para a glória de Deus só pode ser culto. Então, o tempo todo o tempo, estamos em culto
ou não. Pegou a visão? E eu sei que você está pensando, tá, mas e no final de semana? Fazemos o quê? No final de semana, a gente separa um tempo e um espaço, observe, um tempo e um espaço para celebrarmos a semana de culto que tivemos. Por isso que é essa alegria total. Ninguém precisa falar para você cantar alegre, não, pá, como? Se eu estou na presença de Deus todo o tempo todo, nesse caminho novo que foi aberto pelo sangue de Jesus, como, pois, não ficaria alegre? O contrário que precisa ser perguntado quando eu não estou alegre. Você é discípulo de Jesus? Sou. Por que você está nessa pegada aí, então? Macambúzio. Por que você está nessa tristeza? Anormal é um discípulo de Jesus triste, em estado crônico. Isso é anormal. Você pode ter tristeza momentânea, todos nós temos. Afinal, no mundo tereis aflições. Vírgula, conjunção adversativa, bendito seja Deus. Mas, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Traduzindo, é só uma questão de tempo. Pode ficar tranquilo que já está tudo resolvido. É só uma questão de ganhar concreção no tempo e no espaço. Ponto. Por isso que você nunca vai encontrar um discípulo de Jesus de Nazaré desesperado. Não, a gente se entristece. Por isso a gente chama os irmãos e ora, entendeu? Mas desespero, jamais. Ponto. Então nessa manhã, esteja presente no presente, para que você possa desfrutar dele também. Nesse sentido, quando a gente compreende tudo isso, a igreja de fato vive essa intensidade ministerial. Então a minha cooperação nesses dias que eu estou com vocês é exatamente nessa direção, e eu quero convidá-los exatamente para que vocês venham comigo. Quero ler um novo texto no Novo Testamento também. Ontem à noite eu elenquei uma seleção de textos, hoje eu tenho um novo texto no coração. Abram comigo para Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Quando eu conversei com os irmãos ontem, dentre várias coisas que disse, falei que a comunidade de fé, ela é uma comunidade do discernimento. Todas as vezes que a gente precisa discernir algo, ganhar compreensão, ganhar consciência, a gente pode encontrar isso exatamente na comunidade. E o jeito que a gente faz isso é abrindo espaço para o diálogo. Por exemplo, começamos a conversar às 6 da tarde ontem, e quando era 20 para as 9, estávamos ainda num diálogo intenso. Entendeu? Só observando. Aí fomos para um tal do coffee break. Aí eu fiquei só observando. Aí, ó, o diálogo continuou, o chicote estalando. E aí o negócio foi longe. Entendeu? Fui interrogado de todas as maneiras possíveis. E eu gosto muito disso. Com isso já quero dizer o seguinte: se porventura alguma coisa que eu disser te provocar algum tipo de questão no coração, saiba que eu estou à sua disposição. Entendeu? No final você anota tudo aí que você quiser e você pode me perguntar. O que não necessariamente significa que eu vá te responder. Entendeu? Porque às vezes eu posso não saber, mas se eu souber, te respondo de acordo com o Evangelho. Então, estou à sua disposição. Uma coisa que eu aprendi também, alguém me ensinou, que a glória de Deus é compartilhar. Então, tudo de bom que Deus tem, Ele coloca à nossa disposição. Então, nesse sentido, eu vou te chamar para abrir sua Bíblia, ou ligá-la para Lucas, capítulo 10, e com isso, quando eu te chamo para ligar a sua Bíblia, depois, no momento ainda mais oportuno, se você quiser, se você for da pós-modernidade, que ao invés de abrir a Bíblia, ligou a Bíblia no celular, procura a minha comunidade, vai no canal do YouTube, procura assim, Na Missão em Candelária, é o nosso espaço no YouTube. Sendo possível, se te interessar, siga-nos, porque assim fortalece o nosso canal e essa boa palavra do Senhor pode alcançar mais pessoas, assim como alcançou o pastor Carnavale, e isso viabilizou minha vinda até aqui, tá certo? Então, Na Missão em Candelária, está lá no YouTube, e à noite eu falo ainda mais sobre os outros canais que a gente tem exatamente na rede social. Então, Lucas, capítulo 10, está dito assim a partir do verso 25. Lucas, capítulo 10, eu começo exatamente no verso 25, que nos diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração,
e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, retiraram, deixando-o semi-morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe, pesou-lhes os ferimentos, deitando-lhes azeite e vinho. Pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo mais que gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Depois disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Ontem, conversando com os irmãos, eu disse para que nós tenhamos efetividade no nosso ministério pastoral, a gente precisa orar de olhos abertos. É um costume quase universal, quando a gente ora, fechar os olhos. E a pergunta é: por que a gente faz isso? Simples, porque a gente não se concentra quase em absolutamente nada. Então o recurso que a gente tem é: quem sabe se eu fechar os olhos eu presto mais atenção. Só que nesse negócio da gente andar com Deus, não dá para andar com Deus sem orar de modo contínuo. Por isso Paulo diz, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Pensa comigo, se orar fosse para fazer de olho fechado, como é que eu passo pela vida orando então? Vou ficar o dia inteiro com o olho fechado? Não vai dar. Então, usando um pouquinho da massa encefálica, você fala, orar sem cessar deve ser uma coisa mais profunda, né? Claro que é. Todo o tempo todo, nós estamos em oração. Só como assim? Você fica num diálogo ininterrupto com o Senhor. Quando os seus olhos caem em qualquer situação, você está em oração. Então, seu olho caiu sobre alguém, você fala: Senhor, o que está acontecendo aqui? Há alguma coisa boa de ti que pode passar por mim para fazer bem para essa pessoa que está bem diante de mim? Só que isso é o dia todo, de acordo com seus dons, talentos e habilidades, para todas as circunstâncias da vida. Então, ontem a gente conversou um pouco sobre isso, e hoje eu quero exatamente a partir desse texto dar continuidade. Você sabe, aqui a gente está na parábola do bom samaritano. É bem provável que, se você usa uma Bíblia de papel, deve estar escrito bem aí em cima assim, parábola do bom samaritano. Sinto lhe informar, caso esteja escrito isso em cima da sua Bíblia, já é um problema para você. Aí você fala: por que é um problema para mim? Porque isso faz com que você chegue ao texto com pré-conceito. E qual é o problema do preconceito? O problema do preconceito é que ele obscurece a sua percepção. Se está escrito aí em cima assim, a parábola do bom samaritano, o que você espera encontrar aí? Nada do boi verde, né? É óbvio. Só que tem um probleminha. Observe como está escrito: parábola do bom samaritano. Primeiro, quem escreveu esse título aí em cima? Porque isso não faz parte do texto original. O texto original não foi escrito nem em capítulos e versículos. Essa é uma divisão muito posterior. Primeiro se dividiu em capítulos e depois em versículos. Para quê? Para nos auxiliar. Só que alguém, querendo ajudar mais ainda, colocou o cabeçalho. Quando colocou o cabeçalho, atrapalhou a nossa vida. Por quê? Porque você já chega ao texto com preconceito. Qual é o problema do preconceito? Que ele obscurece a nossa percepção. Então, aquilo que a gente poderia perceber, a gente não percebe. E a gente cai em outra armadilha. Qual? Isso aí eu já sei. Isso aí eu já li. Já ouvi 10 mensagens. Esse é o problema. Para nós não cairmos nessa esparrela, a gente precisa de algumas observações. Primeira, o Lucas é um camarada extraordinário na escrita. Em que sentido? Ele sabe dizer coisas profundas com muito pouca letra, com muito pouca frase. Segunda coisa,
todas as vezes que você se aproximar do texto sagrado, aproxime-se desconfiado de que há alguma coisa no texto que você ainda não percebeu. Aí você fala assim: Senhor, eu já li isso aqui, trocentas mil vezes, mas eu estou desconfiado que ainda há alguma coisa aqui que eu não sei. O senhor poderia dizer para mim? Porque só tem uma pessoa em todo o universo que sabe o que está escrito aqui. O nome dessa pessoa? Espírito Santo. Qual é o papel dele? Trazer compreensão à nossa mente. Por isso, nessa hora, a gente ora assim: Senhor nosso Deus e nosso Pai, ilumina a nossa mente, dá-nos abertura de compreensão, de tal maneira que discernamos toda a sua palavra para esse dia, para o máximo louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então esse é um texto que é bastante conhecido, e é interessante que eu disse para vocês que a gente precisa orar de olhos abertos. Aí você fala assim: que tipo de olhar, por exemplo, nós dispensamos ao nosso semelhante? Antes de eu ser introduzido aqui, pastor Carnavale pediu que nós nos olhássemos, entendeu? E é uma coisa que a gente faz, sem que a gente às vezes precise de comando. E às vezes nós temos muito juízo no nosso olhar. A gente já olha as pessoas e já logo emite um parecer. Isso é um problema, porque Jesus disse assim: não julgueis. Que tipo de julgamento Jesus estava se referindo ali? Porque julgar, a gente julga o tempo todo. Por exemplo, você daqui a pouco vai julgar o que você vai colocar para dentro do seu corpo. Você fala: como assim? Hora do almoço. Você vai decidir se você vai comer veneno ou não. Você vai decidir se você vai descascar ou desembalar. Só, ué. Se você for do time que mais desembala do que descasca, você está jogando veneno para dentro do seu corpo. Mas isso é uma decisão sua, você julga. O juízo que Jesus está falando é o juízo temerário. Em que sentido? Você nem tem a faculdade da objetividade plena, você não sabe de absolutamente nada e exercita juízos peremptórios. Você diz: isso é assim. Quem te falou? Quem te falou? Você não sabe nem o que acontece no seu próprio corpo. Como assim que eu não sei? Por exemplo, já fez check-up anual? Aí recebe aquela notícia do médico. Você fala: como assim? Mas o corpo não é seu? Por que você não sabe nem o que acontece no seu próprio corpo? Porque a gente não sabe. Se a gente não sabe, a gente deveria ser infinitamente mais humilde, por exemplo, no nosso juízo, no nosso julgamento, sobretudo da pessoa alheia. E nós nem sempre somos assim. Então, nosso olhar é um olhar carregado de juízo e a gente não percebe que isso oprime o nosso semelhante. Então, vem comigo nesse episódio da vida de Jesus. Observe que esse certo homem é um intérprete da lei, ele se levanta, por exemplo, com uma atitude no coração. Qual o intuito dele de provocar esse diálogo com Jesus de Nazaré? Diz o texto sagrado que ele queria pôr Jesus à prova. O cara queria tentar Jesus de Nazaré. Observe que ele é um perito da lei, ele é um doutor da lei e quer discutir sobre lei com o legislador. Só como assim? Porque se Jesus é quem de fato é, se ele é Deus, ele é o legislador. Nós somos os executores da lei. Só que tem um problema. Quando a gente é preconceituoso, a gente não consegue discernir quem está na nossa frente. E o camarada entrou numa furada dessa. Ele foi querer discutir de legislação com o legislador, quando na verdade o papel que lhe cabia era de executar a lei, não colocar Jesus à prova. Mas tem doido para tudo no mundo. Esse aqui é um deles. E aí o camarada se levanta para Jesus e traz essa pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, como bom judeu que é, devolve a pergunta com outra pergunta. E você, se caso não sabe, pergunta: por que um judeu faz isso? Porque o judeu tem esse costume, sobretudo os professores. Se você faz uma pergunta para ele, ele te responde com outra. E se você perguntar: por que vocês sempre respondem a pergunta com outra pergunta, ele diz para você: por que não? Interessante. Então Jesus: conheces os mandamentos? Foi o que ele disse para o jovem rico. Mas nesse caso aqui ele fala assim: o que está escrito na lei? Ele está conversando com um escriba. O escriba é o camarada que sabe absolutamente tudo. Ele não precisa abrir a Bíblia. Está decorado, está nele. Ele sabe decoração. Então ele fala assim: o que está escrito na lei? Como lês? Como interpretas? Isso aqui é uma lição magnífica. Traduzindo: tudo é como está escrito, mas nem tudo é como você e eu lemos. Me fiz entender?
Tudo é como está escrito. Está escrito. É desse jeito que está escrito. Mas não é do jeito que a gente lê o que está escrito. Exemplo simples na igreja. Já viu aqueles camaradas assim, por exemplo, que se encontram com pessoas como eu, aí o cara vem assim. Detalhe. O cara te mede. O cara olha para você assim, ó, da planta dos pés ao alto da cabeça. Aí o cara faz isso aqui assim para você. Aí o cara solta um 2 Coríntios 5,17, com voz de piedade. Se alguém está em Cristo, aí te mede de novo. É uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que se fez tudo novo. Tudo é como está escrito, mas não é como você lê. Você acha que Jesus foi à cruz do Calvário para alguém um dia que vê alguém que tem uma estética diferente citar esse texto para colocar o cara dentro de uma estética que ele acha que está certo? Alguém em sã consciência pensa que é isso? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Se os nossos adolescentes soubessem isso desde pequeno, vocês não imaginam quantas lutas e crises lhes seriam poupadas. Presta atenção no que está sendo dito. Se alguém está em Cristo, é. Qual é a riqueza do Evangelho? Estar é ser. Olha só, peraí. Lembra quando você era adolescente, que você se meteu em inúmeras furadas, simplesmente porque você tinha crise de pertencimento? Aí aquele pessoal disse assim, se você não for e fazer o que a gente faz aqui, você não é do nosso grupo, não. Aí você tinha crise de pertencimento, não sabia quem era, ficou perdido, fez um monte de besteira à toa, só para pertencer. Se alguém está em Cristo, é. Quem sabe disso desde pequeno fala assim, e desde quando eu preciso pertencer a esse grupo? Desde quando eu preciso pertencer? Eu sei quem eu sou, e esse tipo de coisas não tem nada a ver comigo, não coaduna com a minha nova identidade, eu estou fora. Pronto, simples assim. Aí a gente não ensina isso e enche os caras de uma lista de regra de pode e não pode. Aí chega lá na hora, o cara fica em dúvida. Nessa situação, eu posso, eu não posso? Aí, pastor, tudo errado. Não precisa, é só o Evangelho entrar em você. Então, nesse sentido, tudo é como está escrito, mas não é da maneira que a gente lê. Se a gente ler o texto sagrado sem Jesus, nos iluminando a mente, sem o auxílio do Espírito Santo, é só loucura que é dita em nome de Deus. Isso aqui eu só falei uma, porque o tempo é exíguo. Simples assim. Por isso que Jesus disse, o que está escrito? Como lês? Aí o cara deu a resposta. A resposta dele foi extraordinária, foi magnífica. Observe, ele faz uma compilação do mandamento, que ele diz assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Só para ler eu já quase perdi o fôlego. Se alguém sabe minimamente português aqui, percebeu que há um polissíndeto aqui virgulado, ou seja, esse montinho de es que às vezes passa assim, é para nos chamar a atenção da profundidade do que está sendo dito. Só para falar isso aqui eu perdi o fôlego, quanto mais para viver isso aqui. Explica para mim, como é que ama a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma, como é que faz isso? Eu não sei, e até hoje eu nunca conheci alguém que soubesse. E esse é o problema desse camarada aqui. Você fala, qual é o problema dele? Porque ele pergunta, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Essa aqui é uma pergunta por excelência. E aí ele mesmo dá a resposta. Na sequência, você percebe que Jesus diz para ele o seguinte, faz isso aí e vive. Agora vem o salto. Diz o texto sagrado que há uma adversativa ele. Porém, querendo justificar-se a si mesmo. Pausa. De quê? Porque o camarada diz que o mandamento é amar a Deus nesse nível de intensidade e profundidade. Está resolvido. Qual é a segunda parte? E ao teu próximo, como a ti mesmo. Jesus falou, muito bem, você respondeu excelentemente bem, passou na prova, tudo certo. Faz isso e vive, porque essa é a promessa da lei. Viva de acordo com a lei e viva.
Diz o texto, mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, de quê? De não fazer o que devia. Esse camarada aqui é tão cara de pau, que ele faz o seguinte: eu amo a Deus que eu não vejo, com esse nível de profundidade e intensidade, mas o próximo que eu devo amar, porque eu vejo, tem um problema comigo. Qual é o problema, meu filho? Mas quem é o meu próximo? É um nível assim de cara de pau que, se não tivesse escrito, a gente não acreditava. O que o camarada está dizendo? Eu só não faço o que eu sei que eu devo fazer porque assim, eu estou com a dificuldade. Qual a sua dificuldade, meu filho? Eu só não faço isso porque eu não sei quem é meu próximo. Porque se eu soubesse quem é o meu próximo, aí eu faria. Quem é o meu próximo? Aí Jesus, como é esse professor por excelência, conta uma parábola. Vem cá, deixa eu te falar um negócio. Olha só, havia um camarada descendo do caminho de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, vulgos bandidos, despojaram-no, ou seja, pegaram toda a sua roupa, espancaram-no e deixaram-no semi-morto. Olha o detalhe que o Lucas coloca. Explica para mim, o que é semi-morto? Você sabe me explicar? Vou dar um exemplo. O que é semi-grávida? Alguém sabe me explicar um negócio desse? Quando Lucas escreveu isso, ele sabia o que ele estava fazendo. E Jesus muito mais, porque ele foi o que disse. E isso aqui é um problema, porque na sequência passa duas pessoas de oração. Quem? O sacerdote e o cooperador dele, o levita. Aí os caras estão passando, nessa pegada aqui, os caras de oração, que devia orar como? Com o olho aberto. Aí os caras passam. Vou correr o risco. Os dois fizeram isso. E eu sei que você está perguntando assim, poxa, mas os caras não deveriam ser de outra pegada? Eles não deveriam ter feito alguma coisa? Só tem um probleminha, eles são religiosos. E religioso, ele está muito mais ocupado em cumprir as regras da religião do que socorrer qualquer pessoa. Ainda que esteja na cara dele, ele não vai fazer isso. Então, se um dia, porventura, você já passou por esse tipo de dificuldade, esperando que alguém fizesse algo de bom para você e não fez, está explicado. É porque é religioso. Religioso só tem compromisso com a religião dele. Qualquer coisa que possa tirá-lo do compromisso com a religião, ainda que seja uma causa humanitária, saiba que ele não vai parar para te assistir. Simples assim. Por quê? Porque na lei estava dito que o camarada que é um sacerdote, um levita, não pode se aproximar do corpo de um morto. Mas você fala assim, Micho, peraí. Mas ele estava semi-morto. Mas para eu saber que ele está morto, eu vou ter que chegar lá. E se eu chegar lá, eu posso me contaminar. E se eu me contaminar, eu não posso participar do culto. Eu vou ficar cerimonialmente impuro. Então, para não correr o risco, vou passar de largo. Pegou a visão? Traduzindo para hoje. Isso aí não é lugar de crente, não. Pegou essa? E o medo que o camarada tem? Não, vai que eu vou ali não é lugar de crente, não. Aí eu fico assim, sem entender o que quer dizer isso. Porque o nosso Senhor disse assim, enquanto vão, porque ele não disse ide. Essa tradução é muito mal feita, não é um imperativo, é um gerúndio. Indo, enquanto vocês vão, façam discípulos de todas as nações. Aí eu te pergunto, como? Se eu tenho medo de percorrer a criação? Não, porque o mundo aí fora está muito perigoso. Perigoso para quem? Perigoso para quem está nas trevas. Para mim não tem nada de perigo, eu estou na luz. Quando os adversários que ficam nas trevas nos encontram, eles é que tem que caçar o lugar deles, não eu. Eu vou andar pelo planeta com toda a desenvoltura que o Espírito Santo me confere, com toda a ousadia, simples assim. Mas isso é para quem é discípulo de Jesus de Nazaré. Todo religioso não tem compromisso, por exemplo, com atos de misericórdia. Esqueça, os dois caras passaram de largo, ou seja, o camarada estava ali, os caras deram um jeito de contornar a situação e seguiram o fluxo. Aí diz o texto sagrado que um improvável, guarde essa palavra, improvável, um samaritano, você não imagina como é que o ouvido desse cara aqui, que era escriba, deve ter ficado quando Jesus pronunciou. Aí vinha um samaritano de viagem. A coisa mais incomum do universo era ter um samaritano nesse caminho. Por quê? Porque o samaritano é odiado. Só em que sentido? O judeu odeia samaritano. Não sei se sabem, por exemplo, quando um judeu religioso acorda de manhã, ele fala assim, graças te dou, Senhor, porque não sou mulher.
Olha o nível da coisa. Segunda coisa, graças, Senhor, te dou porque não sou um cachorro. Graças te dou que não sou um samaritano. Os caras odeiam os samaritanos. Aí você fala, é mesmo? É. Para um judeu, um samaritano é sub-raça. Ele é um mesclado, entendeu? Então, não serve. Ponto. Aí Jesus fala assim, então, esse mesmo caminho que os dois religiosos passaram de largo, estava vindo um samaritano. E quando o samaritano viu a situação, chegou perto. Nossa, mano, o cara chegou perto, olhou, diz o texto sagrado, pensou-lhes as feridas. O camarada falou, mano, o negócio aí pra você não tá fácil não, hein? Entendeu? Aí aplicou um kit de primeiros socorros. Interessante, né? Vinho, azeite, dependendo da versão que você usa, óleo, que foi o que o pastor Carnavalho orou. Olha que interessante, como é que Deus está nesse negócio. Primeiros socorros. Aí você fala assim, como assim? O vinho tem uma função antisséptica. Ó, interessante. E o óleo aliviou a pressão, aliviou a dor. Aí ele pegou o camarada, colocou em cima da montaria dele. Assim, não sei se você já andou a cavalo, mas assim, só cabe um, né, irmão? Pô, eu tô no meu cavalo, o camarada está nessa situação aí. Para ele ficar em cima, eu tenho que descer. Ó, traduzindo. Então eu vou a pé para proporcionar um mínimo de conforto para ele, porque ele está numa situação deplorável. Está pegando a ideia do que está acontecendo nesse texto? O camarada só foi abrindo mão, colocou o cara, levou para uma estalagem. Levou, chegou lá, falou assim, cuida dele. Deu 2 denários, dependendo da versão que você usa, 2 dinheiros. O que isso significa, traduzindo para hoje? 2 dias de trabalho intenso. Pagou. Cuida dele. Se porventura o gasto exceder o que eu dei, porque aí tem um detalhe, esse dinheiro que esse camarada deu, o samaritano, era infinitamente mais. O que isso significa para nós? O que está sendo dito? Que o camarada é extremamente generoso, mão aberta, entendeu? Nada de reter, pelo contrário, doador completo. Está aqui o dinheiro, antecipado. Porque vai que o cara fala assim, ó, cuida dele, quando eu voltar eu pago. Aí o cara fala, vou cuidar nada, sei lá se tu volta. Cuidar o quê? Vai ficar na conta do prejuízo, vou cuidar nada. Olha como é que é a sacação de Jesus. O cara pagou, adiantado. Cuida dele, e se porventura exceder, quando eu voltar eu pago. Agora o arremate total e pleno do Senhor. Ele devolveu a pergunta para o cara. Porque a pergunta inicial foi, qual era a pergunta original? Mas quem é o meu próximo, Senhor? Olha que cara deslavada. Quem é o meu próximo, Senhor? Aí Jesus conta tudo isso e fala assim, desses 3, quem te parece ter sido o próximo daquele que foi ferido pelos salteadores? Respondam para mim, qual é a resposta óbvia que o escriba deveria ter dado? O samaritano. Não era a resposta óbvia? Você leu isso em algum lugar do texto, que ele respondeu o samaritano? Ele não falou isso. E você está perguntando, por que ele não respondeu o óbvio? Porque o preconceito não deixa. Quando você odeia alguém, você não consegue falar de jeito nenhum, nem o óbvio. Exemplo simples. Lembra da parábola dos 2 filhos? Lucas capítulo 15? Quando aquele que a gente entende ser o pródigo, porque está escrito lá no cabeçalho também, a parábola do filho pródigo. Então, quando o pródigo volta para casa, o irmão mais velho está fazendo o quê? Trabalhando. Quando o irmão mais velho volta para casa, diz o texto sagrado que ele escuta o som das danças. Irmãos, explica para mim. Como é que dança para fazer som? Entendeu? Os caras estão dançando na pressão, irmão. Entendeu? Os caras estão como? Churrascão rolando, entendeu? Os caras lá só como. Aí o cara olhou e falou, para desse aí, meu irmão. Aí o empregado veio, tá sabendo não? Seu irmão voltou, rapaz. Seu pai pegou o novilho cevado e matou o cara. Rapaz, o cara ficou cheio de ódio, possesso. E diz o texto que o pai saiu para conciliá-lo. E ele não queria entrar na festa. Vocês nunca perceberam isso acontecendo entre nós? Tem uma galera que fica aqui a vida inteira, mas não fica pelas razões certas. Fica cheio de medo de ir embora. E tem uma galera que é doida, mete o pé mesmo. A galera que é doida e mete o pé, vai lá fora, torra tudo, depois volta cheirando a porco. Eu sou representante dessa galera que volta cheirando a porco. Sabe o que acontece?
A galera de Deus que estava aqui o tempo todo fica feliz e faz festa quando pessoas que voltam cheirando a porco como eu chegam. Aí a outra galera que ficou pelas razões erradas, porque só eram motivadas pelo medo, fica cheio de ódio que você voltou. Sabe o que esses caras falam? Esse teu filho aí, ó, que gastou o dinheiro com meretriz, voltou, você matou o novilho cevado para ele. Quando eu que estou aqui trabalhando o tempo todo, você não me dá nem um cabrito. Pega a proporção. Novilho cevado, eu vim da roça. Ô rapaz, você pega o boi, ó, trata o bicho para ele ficar fortão, entendeu? É igual churrasco de motoqueiro. Uma vez eu vi, os caras assaram um boi inteirinho. Eu olhei aquilo e falei, que isso? Eu fiquei escandalizado, porque você sabe que eu só como planta, né? Eu olhei e falei, que isso? Os caras comeram o boi inteiro. É um novilho cevado. Olha a proporção. Você nunca me deu nenhum cabrito. Pausa. Está falando mentira, está errado. Porque você lê o texto, você sabe que o pai dividiu a fazenda. E isso também estava errado. Por que estava errado? Por duas razões. Primeiro, quando o filho disse para o pai, pai, me dá o que é meu, ele está falando na cara do pai dele que para ele o pai dele morreu. Sabe o que a lei mandava fazer? Tinha que pegar esse menino, levar na porta da cidade, chamar a sociedade inteira e matar o cara. Por quê? Porque isso é uma desonra, é um desrespeito. Não se pode fazer isso. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você só recebe herança quando seu pai falece. Então você não pode antecipar. O que o pai fez? Não matou o cara, dividiu, está errado. Por que está errado? Porque não é para dividir. Quem é mais novo só leva 1/3, porque o filho mais velho leva 2/3. Ele é o primogênito. Caramba, quando o pai dividiu, pegou a visão? Está pegando a profundidade do evangelho? Quando o pai dividiu, o filho mais velho ficou com a parte dele. A pergunta é, por que o filho mais velho não se alegrou com a sua parte? Porque nenhum religioso tem alegria na vida. Tem tudo, mas nunca você vai encontrar um religioso feliz. E outra, hein? Digo mais, se você ficar feliz na presença do religioso, o cara te chama a atenção. É mesmo, Michelin? É, aconteceu comigo. Sem saber, um dia, estava na celebração, assim como vocês, fiquei feliz com os meus amigos na celebração, fui fazer o que não se pode fazer na celebração de religioso, fui rir, irmãos. Quando eu ri, já viu ficar feliz, igual vocês estão? Eu fiquei feliz, eu fui rir. Sabe o que aconteceu? O diácono virou para trás na hora e falou assim, o que foi? Irmãos, se fosse hoje, eu ia ter mais presença de espírito, mas eu fiquei tão escandalizado que eu fiquei petrificado, eu fiquei assim, ó. O cara olhou para a gente, ele levantou-se, o que foi? Aí a esposa, assim, uma coisa que eu aprendi sobre nossas esposas, quando a sua esposa fala assim, amor, é que você já, assim, fez o maior feio do universo. Quando a esposa fala assim, amor, assim, aí já acabou a sua vida, você já pode se precipitar na sepultura, irmão. A irmã só falou assim, a esposa do diácono, eles só estão felizes, amor. Aí naquele dia, meditando com o Senhor, eu falei, Deus, que parada é essa? Porque eu não sabia de nada, não tinha doutrina nenhuma. Aí eu discerni. Hoje eu diria para aquele irmão, só estou alegre. Isso aqui tem um nome, chama alegria da salvação. Você não tem, não? Esse é o problema. Nenhum religioso consegue se alegrar em Deus. Ele nunca fica alegre. E por nunca ficar alegre, ele sequer consegue pronunciar o seu nome. Não fala. Vou te dar outro exemplo, porque eu não posso te falar nada em tese nem em teoria. Por exemplo, eu sou um copastor. Sou um copastor. Eu não sou pastor, eu sou um copastor, é diferente. Pastor é Jesus, eu sou cooperador de Jesus, eu sou um colaborador. Você acredita que tem uns camaradas assim que a boca dos caras não fala pastor, André? Não, o cara não consegue. O cara... É engraçadaço. Eu não faço questão nenhuma. Aliás, se for possível, não me chame assim porque queima o meu filme. Entendeu? Aí você está pensando, como queima o seu filme? Por exemplo, uma vez na minha cidade, estou numa padaria, tranquilo lá, tomando um lanche, o cara grita lá da rua, ô pastor! Quando ele gritou lá da rua, ô pastor, eu senti com o meu olhar periférico que todo mundo na padaria estava procurando quem? Um pastor. Aí todo mundo. Aí eu lá no meio, quietinho, sabe? Quietinho, só... Caramba, velho. Queimou meu filme. Aí o cara que estava do meu lado falou assim, você é pastor, Michelin? Aí eu, para não explicar tudo isso que eu expliquei para vocês, que não dava tempo, eu falei assim, sou... O cara falou assim, qual foi, pô? Eu, hein? Você é um cara maneiro, pô.
ser gente boa pra caramba, troca ideia com a gente, você nem é bandido, você nem é ladrão, como é que você pode ser pastor? Ó, pegou a ideia? Esse é o problema. Quando você é discípulo de Jesus de Nazaré e faz o correto, você não tem toda a exposição midiática que os ladrões têm. Então, nesse país, quando você fala que é pastor, infelizmente os caras já queimaram o seu filme. Aí leva anos para você dizer que você não é como eles. Como eu não tenho todo esse tempo, eu já deixo esse negócio para lá. É o mesmo que falar assim, você é evangélico? Não, eu não. Evangélico no nosso país, essa nomenclatura está totalmente corrompida e esvaziada do seu sentido original. Não significa nada que seja bom mais. Então, se você fala que é evangélico, o cara fala assim, mas você é do time assim que pega o dinheiro e coloca nas partes íntimas e depois ora? Aí eu falo, rapaz, não tem nem dinheiro, cara. Não tem nem dinheiro. Não tem nem de como? E está entendendo o que eu estou me fazendo entender? Então, nesse caso aqui, o cara não conseguiu dizer o samaritano por causa do preconceito. Todo religioso é assim. Então, quando Jesus fala o que fala, ele está dando uma grande lição. Porque ele falou assim, a quem te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Resposta óbvia teria que ter sido o samaritano. O cara não conseguiu falar, o cara disse assim, aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus arremata dizendo, vai e faz o mesmo. Traduzindo, agora você é indesculpável 2 vezes. Porque na primeira você sabia, não fez porque não quis. Agora, eu que sou legislador, estou te dizendo como é que são as coisas. Porque você percebeu que Jesus deu uma volta no cara? Porque o cara disse assim, Senhor, eu só não estou fazendo o que deve porque eu não sei quem é meu próximo. Quem é o meu próximo? Porque aqui tem um segredo. Qual? É assim. Lá em Israel, dentro dessa cultura dos escribas, eu é que tinha que provar para ele que eu era próximo dele. Traduzindo, ou seja, se eu não conseguir convencê-lo de que eu sou, por exemplo, merecedor dos cuidados dele, não serei, ele vai me tratar como inimigo, ele vai me odiar. Então ele queria colocar Jesus nesse debate. Qual debate? Mas eu não sei quem é meu próximo. O que ele está querendo dizer? Eu não sei dentre essas pessoas que estão aqui no meu campo de visão, quais dessas pessoas eu devo considerar próximo para que eu faça bem para elas. Você poderia me dizer quem é? Queria colocar Jesus nessa furada, ele queria envergonhar Jesus, colocá-lo contra a parede, só que ele se esqueceu que ele está falando com Jesus de Nazaré. Aí Jesus deu uma invertida nele, porque ele perguntou, quem é o meu próximo? Jesus falou assim, de quem você é o próximo. Então a questão não é nós sabermos quem é o nosso próximo, não, isso aí é coisa de religioso para você dar um migué, para você fingir que não está sabendo. Mas isso aí é problema meu? Não está sabendo, é mesmo? É comigo? Olha o papo furado. Não, a questão é, de quem você é o próximo? Quais são as pessoas que carecem daquilo que eu dei a você? Olha só, pausa. Como é que é, André? Simples. Quando a gente se vê numa situação difícil, a gente não precisa orar para que Deus nos dê alguma coisa. Só como não? Não, a gente pode até orar, mas não para isso. Por quê? A gente ora simplesmente para saber, Deus, daquilo que o Senhor já me deu, o que eu devo dar a essa pessoa que carece? Esse é o ponto. Porque se assim não fosse, Deus estaria em dívida conosco. E Deus não está em dívida com absolutamente ninguém. Tudo que é necessário para que vivamos bem, já está conosco. A grande questão é, quando eu oro, quando eu percorro a criação, quando eu ando para lá e para cá, como eu vejo as questões, como eu vejo as coisas, como eu vejo as pessoas diante de mim. E uma vez que eu as vejo, como eu me vejo em relação a elas? Elas carecem de algo que só eu tenho? Sim, então, Senhor, pode contar comigo. Ontem eu disse algo, vou repetir para todos. Já viu aquela oração, por exemplo, pelos enfermos? A gente diz assim, Senhor, visita os enfermos. Aí Deus fala, claro, me dá suas pernas aí, ó. Essa parte a gente não fala. Senhor, visite os enfermos e para isso aqui estou eu, envia-me a mim. Pegou a ideia? Simples assim. Tudo que a gente ora, a gente se apresenta. Pode ser que não seja com você, pode ser, mas eu estou aqui, Senhor. Se te aprover, te der prazer, pode contar comigo, pode colocar meu nome aí, que eu estou nessa parada aí. Simples assim. Qualquer coisa que não chega a isso, é só papo furado. É só oração por desencargo de consciência. Não é isso que o Senhor quer para nós.
Então, todas as vezes que a gente ora com os olhos abertos, é exatamente para esse nível de compromisso que a gente está orando. Vai e faze o mesmo. Eu estabeleci o parâmetro, o modelo, o paradigma. É desse jeito que eu quero que os meus discípulos vivam. Agora, você sabe, a questão não é quem é o seu próximo, a questão é de quem você é o próximo. Exerça misericórdia. Aí você fala, André, tá maneiro aí, dá uma traduzida aí para a gente. O que é misericórdia? Misericórdia, 2 palavras, misericardia, coração, miséria. O que é misericórdia? É você colocar o seu coração na desgraça do semelhante. Observe a palavra que eu usei, semelhante. Porque na nossa sociedade a gente fala outro. Ah, aquele outro ali, ops, pausa. Na fé cristã não existe o outro. Esse que está, por exemplo, diante do meu olhar, não é o outro, é o próximo, é o semelhante. Outro, só Deus. Olha só, por quê? Porque quando a gente usa essa palavra, significa alguém que seja essencialmente diferente de mim. Diante dos meus olhos aqui no planeta, não há ninguém que seja essencialmente diferente de mim. A única pessoa em todo o universo que é essencialmente diferente de mim é o totalmente outro que a gente chama de Pai Nosso que estás nos céus. Esse é, por isso nós o tratamos como tratamos. Agora, esses aqui são semelhantes, são extensão de mim. Por isso, assim como cuido de mim, estendo o meu cuidado a você também. Porque nós agora só pensamos de modo comunitário, só pensamos em mutualidade. Então, por isso, isso se aplica a nós. Vai e faze o mesmo. Seja misericordioso para com todos, sobretudo aqueles que você vê em grande necessidade. Seja o próximo dessas pessoas, de tal maneira que o meu nome seja glorificado. Então, nessa manhã, creio ser essa a palavra do Evangelho para nós. Oramos, continuamos a orar sempre de olhos abertos, observando tudo que está acontecendo e não mais preocupado em saber a quem a gente deve servir ou não, se esse aqui é meu amigo, se esse é meu inimigo. Não, isso é papo furado. Isso aí é só subterfúgio para a gente não fazer o que deve. A gente deve, de fato, estender esse cuidado de Deus para todos, porque Deus faz assim. Você não está observando como hoje está uma bela manhã e todos estão sendo beneficiados por essa bondade de Deus? Todos sem exceção, todos. Por exemplo, não vi só chover em cima da casa do dizimista fiel da igreja. Está chovendo, mas só chove em cima da casa do cara. No dia que o sol brilha, só em cima da casa do dizimista fiel da igreja. Você já viu isso acontecendo em algum lugar desse planeta? Eu também não. Quando chove, para todos. Quando o sol brilha, para todos. O que isso ensina para nós? Que nós devemos ser como Deus, fazer o bem indistintamente para todos. Agora, para isso se efetivar, a gente vai precisar conjugar um verbo. Qual verbo? Amar. Aí você fala assim, André, mas você falou assim sobre amor, mas amor não é substantivo? Não, na fé cristã é um verbo. E se é verbo, você vai se lembrar que verbo só se efetiva quando conjugado. Então, todos os dias a gente vai precisar decidir que vai amar. É uma decisão consciente. Você não está equivocado, porque uma coisa é gostar, outra coisa é amar. Gostar está no âmbito das afinidades. Tem gente que você gosta, tem gente que você não gosta. Assim, tem gente que é atraente, tem gente que é repelente, repulsiva. Geralmente, quando a gente está sadio, a gente gosta de gente atraente. Mas isso é outro âmbito. Deus não nos chamou para simplesmente gostar da humanidade. Não, Ele chamou a gente para amar, porque Ele faz isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, observe essa expressão, de tal maneira, o escritor não conseguiu descrever a intensidade e a profundidade do amor de Deus pela humanidade. Deus amou o mundo, me falta palavras, então vou escrever assim, de tal maneira que Ele deu. Qual é o segredo? Quando a gente ama, a gente se doa. A gente faz exatamente o improvável. Num ambiente que está repleto de ódio, pessoas sequer conseguem pronunciar o nome uma das outras, nós nos doamos, nós amamos. Isso é uma decisão consciente, deliberada, todos os dias da nossa vida. Então, nessa manhã, espero que o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração, e se Ele falou, você também certamente sabe o que há para se resolver.
em sabendo o que há para se resolver, viva de acordo com aquilo que lhe subiu à compreensão. Se você sabe o que é o certo, viva de acordo com esse certo que você já conseguiu alcançar, e aquilo que porventura você não conseguiu compreender, o Espírito Santo vai continuar falando forte ao seu coração ao longo do processo, se você estiver presente no presente, desfrutando do presente como um grande presente. Vamos falar com quem resolve? Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer profundamente por essa manhã. Obrigado pela oportunidade que nós tivemos de ouvir a Tua voz. Pai, nós suplicamos humildemente, em nome de Jesus, ensina-nos todos os dias, constantemente, a sermos misericordiosos com todos aqueles que recebem, por exemplo, diuturnamente olhares de ódio. Há muitas pessoas na nossa sociedade, Pai, que já foram invisibilizadas, já viraram paisagem. Elas estão ali, elas sofrem, mas elas não conseguem um simples ato de amor e de misericórdia. Pai, que isso possa acabar em nome de Jesus. E para isso, Senhor, nós que ouvimos o que ouvimos nessa manhã, nós nos oferecemos. Que cada um de nós, de acordo com os nossos dons, talentos, habilidades, faculdades vindas do Senhor, que a gente possa socorrer essas pessoas. E que esse socorro seja um socorro em amor. Que a nossa espiritualidade, ela possa ser demonstrável, que ela possa ser verificável. Que todas as pessoas que venham a se encontrar conosco ao longo do processo, que elas sejam beneficiadas de alguma maneira por aquilo que o Senhor nos tem dado. Ensina-nos, ó Deus, em todo o tempo, a orarmos com essa intensidade, com essa honestidade e, sobretudo, com os olhos abertos. Para o máximo louvor da sua glória, nosso benefício e de todos aqueles que venham a se encontrar conosco ao longo da história. Em nome de Cristo Jesus, oramos hoje e sempre agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pastor?